Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, sejam bem-vindos. Já comecem compartilhando. Compartilhe essa live com as pessoas que você ama. Compartilhe. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, vão entrando. Tá me ouvindo bem? Já me dá um feedback se estão me ouvindo bem, por favor. Bom dia, bom dia. Bom dia, paz. Bom dia, glória a Deus. Bom dia, paz. Estão me ouvindo bem? Muito obrigada por responder. Glória a Deus. Tudo ok o áudio. Muito obrigada, pessoal. Vamos iniciar. Eu quero iniciar com uma oração. Hoje é o dia 19 de 21. Gente, tá acabando. Tá acabando. Tá no finzinho já, né? Mais 2 dias apenas, né? Deus é bom. Então, dia 19. Respeito. Vamos orar? Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, papai, pela minha vida, do William, do Davi, do Isaac. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha família. Obrigado, Senhor, por cada um que está me ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada família, Deus, em nome de Jesus. E que todo mal, tudo que não provém de Ti, toda seta, todo ponto, todo laço, todo mal, Senhor, que queira vir contra as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, Senhor, todo mal seja anulado, cancelado e repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, acampe anjos de guerra, papai, para nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo mal. Nos cobre com o teu sangue, Senhor. Nos reveste de ti, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, graça, papai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos afasta, Deus, de tudo que nos afasta de ti, Senhor, e nos aproxima de tudo que nos aproxima de ti, papai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a mantermos os nossos olhos sempre fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, papai. Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, guarda-nos, Deus. Senhor, nos direciona, papai. Nos fortalece, Senhor. Senhor, mostra-nos, Deus, a tua boa, agradável e perfeita vontade, Deus. Em nome de Jesus, e nos ajuda, papai, a viver, ó Deus, a tua boa, agradável e perfeita vontade, Deus. Nos ajuda a te agradar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, papai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, também quero orar e pedir. Fale conosco, Senhor, através dessa palavra. Faz a sua vontade em mim e através de mim. Faz a sua vontade em nós e através de nós, papai, em nome de Jesus. Nos conduza, Espírito Santo, nessa palavra, papai. Que o Senhor vai descortinando, Senhor, essa palavra nas nossas mentes, no nosso coração. Que a gente consiga não só te ouvir, mas te entender e praticar a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Abençoados. Aleluia. Eu quero ler para vocês, dia 19, respeito. Efésios. Eu vou começar com 1 Pedro. 1 Pedro 2,17. Diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. A palavra de hoje é respeito e a gente vai entender um pouquinho que a palavra fala sobre respeito, amém?
Então, 1 Pedro 2, 17 é o que nós acabamos de ler. Tratem a todos com o devido respeito. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Olha só que interessante. Tratem a todos com o devido respeito. Quiçá o seu cônjuge. Primeira Pedro 3, nós vemos os deveres conjugais. E eu vou ler com vocês, amém? 1 Pedro, capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que interessante, aqui nós vemos que quando os maridos não tratam a mulher com honra, as suas orações são interrompidas. Quanto ao mais, continuando, verso 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Olha quantos conselhos importantes para nós. E tem coisa aqui que eu nem preciso explicar. A palavra em si já se explica. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto do corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está assentado, e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Mas o que eu quero focar aqui com vocês é: contudo, façam isso, né? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, que é Cristo. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Nós precisamos ter tal respeito uns com os outros e com os nossos cônjuges, de forma que as pessoas que tentam falar mal de nós sejam envergonhados, fiquem envergonhados, porque nós não vamos dar motivos. Nós não vamos dar motivos para envergonhar o reino de Deus, para envergonhar o Senhor. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Vocês estão entendendo? E aí eu quero ler aqui com vocês Efésios 5, 22, que diz assim: Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada uma sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada uma sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. O que nós vemos aqui? Lá em Efésios, na verdade, na cultura, né, da época, a gente precisa ver um pouquinho da cultura. Na verdade, antigamente, né, era normal a mulher ela não ter voz. Hoje, a nossa realidade é bem diferente. A mulher tem bastante voz na nossa cultura atual, mas naquela época a mulher não tinha voz e poderia ser maltratada pelo seu marido. Isso, infelizmente, acontecia muito. E aqui, o que Paulo ele vem falar? Ele vem falar assim, que os homens precisam ver as mulheres como parte do seu próprio corpo. Isso remete também lá a Gênesis, que o Senhor pegou da costela de Adão para formar a mulher, ou seja, é parte do seu próprio corpo. Lembra o que Adão falou? Quando viu Eva, esse é osso do meu osso, é carne da minha carne. Então, é parte do próprio corpo. Lembra quando nós unimos no casamento, quando nós unimos fisicamente, né, pelo ato íntimo entre o homem e a mulher. Eles se tornam um no mundo espiritual. O homem é o cabeça, a mulher é o corpo. No mundo espiritual é uma pessoa perfeita. Então,
Não tem como nós não amarmos e não respeitarmos o nosso cônjuge, porque ele é parte do nosso próprio corpo. Então nós precisamos dar o respeito que nós queremos para nós, para o nosso cônjuge. Vocês estão entendendo isso? Nós precisamos dar o respeito que nós queremos para nós, para o nosso cônjuge. Por que ele enfatizou ao homem amar? Porque naquela época a mulher já era submissa, a mulher que tinha que amar. Então assim, a mulher que tinha que fazer de tudo. E o homem, às vezes, simplesmente não amava, na verdade, às vezes até rejeitava, às vezes era rude, grosso, estúpido, sabe? Só que os homens não podem ser assim, assim como as mulheres também não podem ser assim. Nós precisamos amar, o homem precisa amar a sua mulher e a mulher precisa amar o seu marido. Amar e respeitar. Por que fala do respeito? Porque a mulher já respeitava o marido antigamente. Hoje em dia precisa ser falado que a mulher precisa respeitar o marido e o homem precisa respeitar a mulher. Os dois precisam se respeitar. Mas, principalmente hoje em dia, isso é necessário que seja falado demais. Por quê? Porque na sociedade atual em que vivemos, o desrespeito mútuo é muito grande. É muito grande. E na palavra de Deus fala que nós precisamos respeitar. Nós somos do mesmo corpo. Ninguém odeia o seu próprio corpo. Ninguém deveria odiar o seu próprio corpo. Né? Hoje em dia a gente vê aí com a tecnologia aumentando, gente, quanto menos contato físico, quanto menos convivência entre pessoas, o amor vai se esfriando. E a gente tá vendo isso, quanto mais tecnologia, quanto mais absorto em tecnologia, quanto mais profundo em tecnologia as pessoas ficam, e mais longe uma das outras as pessoas ficam, menos amor. Menos amor. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós, seres humanos, nós somos seres relacionais. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Por que a gente vê, infelizmente, casos onde adolescentes, né, jovens vão até escolas, matar tudo. Estados Unidos, principalmente porque lá todo mundo tem celular, todo mundo tem essas ideias, sabe, vem, né, nos filmes de terror, né, buscam, né, porque a internet, infelizmente, ela tá aí, pro bem e pro mal. Se você souber usar bem, ok. Agora, se você quiser também fazer o mal, infelizmente, a internet tá cheia. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. E quanto menos convivência nós temos uns com os outros, quanto menos convivência. Por isso também que é uma das artimanhas do diabo encher nossa agenda. Para que a gente não tenha tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama. Para que a gente não tenha tempo de qualidade com as pessoas ao nosso redor. Porque quanto mais nossa agenda estiver cheia e menos tempo a gente tiver, menos a gente ama. Será que essa reflexão faz sentido? Faz sentido para vocês essa reflexão? Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a nossa agenda está corrida, por que os dias estão sendo abreviados? Por que o amor de muitos se esfriaria, como diz a Bíblia? Porque a correria do dia a dia, essa corrida por sobrevivência, às vezes, porque às vezes as pessoas trabalham muito simplesmente para sobreviver. Às vezes não é para ter muito luxo. Às vezes é pelo básico, pelo mínimo necessário. Mas isso, essa corrida de ratos, né, como diz no livro, isso nos faz perder. Antigamente, o que a gente via muito? Quando não tinha TV, quando não tinha celular, principalmente. Eu não peguei a época, acho que de não ter TV, porque quando eu nasci, a gente tinha uma TV. Não era bonita, né? Era aquelas grandonas, mas já era cores. Eu nem sei como que é TV preto e branco. Eu tenho 35 anos, eu nunca vi uma TV preto e branco. Mas eu sei que
lá naquela época, com TV, mas sem celular, porque na minha época não tinha celular, foi começar a ter celular. Meu primeiro celular foi aquele Nokia azulzinho quadradinho, que muitos aqui acho que sabem qual é. Eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Quando eu fui ter o meu primeiro celular, e ainda assim não tinha acesso à internet, não era igual hoje, que um celular você tem acesso a tudo. Simples, fácil, na sua mão. Nós estamos aqui, ó, pelo celular, gente. Eu não tô pelo computador, nada. Eu tô pelo celular, fazendo uma live. E aqui pode chegar no mundo inteiro essa live. Porque eu vou salvar e vou postar no YouTube. Então essa live pode alcançar milhares e milhares de pessoas. Antigamente não era assim. Nosso celular servia para ligar para as pessoas, apenas. Só que quanto mais tecnologia, a gente vê que menos... É mais conectividade, mas infelizmente menos as pessoas estão conectadas umas às outras, sabe por quê? Porque nós precisamos de olho no olho, nós precisamos de toque físico, nós precisamos uns dos outros para amar uns aos outros, nós precisamos uns dos outros. Se o resumo da palavra é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, como que nós amamos a Deus sobre todas as coisas se nós não temos relacionamento com Ele? E como nós nos amamos, se nós não temos tempo para nós mesmos, para cuidar de nós mesmos, para o mínimo necessário para nós mesmos? E como nós vamos amar o nosso próximo, se nós não temos relacionamento, intimidade com o nosso próximo? Como nós amamos o nosso próximo se nós não temos relacionamento e intimidade com o nosso próximo? Eu vim aqui fazer uma reflexão para vocês que é mais profundo do que kavod, respeito. Porque para haver o respeito, nós precisamos de convivência. Nós precisamos nos amar. Para respeitar, nós precisamos nos amar. Nós precisamos saber que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós precisamos saber que todas as pessoas são importantes. Eu sei que essa reflexão não é apenas para casais. Mas nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso, sabe? Que você leve essa mensagem não só para casais, mas para todo mundo. Porque nós precisamos uns dos outros e nós precisamos diminuir a nossa carga, diminuir a nossa correria para nós termos mais tempo pessoalmente, sabe? Menos celular, mais tempo pessoalmente, menos lives e mais cultos, mais eventos presenciais, mais olho no olho. Mais olho no olho, mais festa de aniversário, mais churrasco em família, mais brincadeiras em família. Sabe, pais, desliguem a televisão, desliguem o celular, brinquem com seus filhos, conversem com seus cônjuges, sem TV, sem celular. Tenha intimidade, tenha olho no olho. Maridos, sai do celular. Esposas, sai do celular. Desliga a televisão. O que vocês podem fazer sem TV e sem celular? Porque hoje parece que o nosso descanso, assim, o nosso tempo de qualidade juntos está em volta da TV. Está em volta da TV mais, tipo, porque aí todo mundo senta na... Isso quando não tem uma TV em cada cômodo e cada um fica na sua própria TV assistindo o próprio... Nem junto fica na TV. Infelizmente hoje tá assim, né? Cada um tem TV. Aqui em casa eu não gosto de TV no quarto. Uma vez a gente chegou a comprar uma TV, faz tempo já. A gente chegou a comprar uma TV e eu falei pro William, não vamos colocar essa TV. A gente deixou a TV guardada e no final a gente deu pro meu sogro de aniversário. Porque eu falei assim, depois que a gente comprou a TV, porque tava numa boa promoção lá, que o William queria colocar no quarto, eu falei assim, eu acho que não vai dar certo isso, da TV no quarto. E aqui, em casa, a gente tem uma TV só, na sala apenas. E aí a gente tem que entrar num consenso entre os quatro. O que nós vamos assistir juntos um dia que a gente quiser assistir alguma coisa juntos. E a gente tem que entrar no consenso. Vai assistir um filme? Que filme? Tem que ser algo que agrade todo mundo. E pelo menos nós estamos juntos, mas
A minha proposta aqui é saia da TV, saia do celular, pega um jogo, vai jogar junto. Xadrez, dama, war. Quanto tempo faz que você não joga um jogo em família? Tem um jogo que chama Identidade em Ação. Gente, é muito, muito legal. Mas não é um jogo que tem pra vender em qualquer lugar. Na verdade, só tem um evento que chama Método Evo. Muito bom, por assim dizer, né? Se alguém quiser, me fale que eu consigo te enviar o link que vai ter em outubro, aqui em Bauru. Dia 10, 11 e 12, se não me engano. Então, se você tiver interesse, me fale. É uma imersão muito bacana, né, de autoconhecimento. E somente lá, mas é para você conhecer o seu perfil comportamental. O Isaac já sabe o perfil comportamental dele, ele sabe muito mais de perfil comportamental do que muita gente, com 7 anos. Por quê? Porque a gente joga esse jogo com ele. O Davi sempre vai dormir, gente, por isso que é raro ele jogar esse jogo com a gente. Mas o Isaac já sabe. Olha que legal, tipo, tem jogos, banco imobiliário, sabe? Pra você saber como lidar com dinheiro. O War é um jogo estratégico. O Isaac sabe jogar banco imobiliário, sabe jogar War. Tá aprendendo a jogar xadrez, sabe jogar dama melhor que eu. Sabe jogar... como chama aquele das cartinhas? Esqueci. Mas o que você faz, sabe? Quando a gente vai pra Ribeirão, a gente joga muito jogo de carta. Não é o melhor, né? Tem muita gente que fala que é consagrado, não. Gente, eu não sei, mas é algo que nós fazemos em família lá. A gente não tá na TV, a gente tá jogando em família. Eu, o William, a tia Rita, o Voixió, a avó Angélica, quando eles vão. O Davi tá sabendo jogar. O Isaac, às vezes, ele quer aprender. Aliás, ele gosta de aprender, né? Então ele fica olhando pra aprender. Às vezes ele quer jogar também. Aí a gente joga junto com ele, tipo, ou ele junto comigo, ou junto com o William. Sabe, mas é alguma coisa que a gente tá fazendo ali, ó, em comunhão. Brincando. Lógico que é um jogo brincando, gente. Não tá valendo dinheiro nenhum, não tá valendo nada. Porque assim, acho que a partir do momento que você coloca valendo dinheiro, aí já sai da comunhão. Então toma cuidado também, tá? Nenhum jogo valendo dinheiro, nada valendo dinheiro. É só mesmo pra brincar. É só pra brincar. Então, sabe, faça alguma coisa sem televisão, sem celular, sem internet. Brinque. Quando a gente sai com jovens, a gente joga lobo, joga mímica. Isso é importante, sabe? Essa interação. É somente assim, sabe? Com olho no olho, com coisas presenciais, sabe? Diminuir um pouco a sua agenda para você ter mais contato um com o outro. E eu tô falando contato com a sua família, com certeza, mas também com os irmãos. Por que eu amo aniversário, gente? Eu amo comemorar aniversário. Quem me conhece sabe. E nossa, se eu pudesse, eu acho que eu chamava todo mundo que eu conheço um pouco mais. É que nem sempre o lugar comporta, nem sempre a gente tem condição para isso, e eu entendo. Mas eu acho tão importante comemorar aniversário porque nós estamos ali com pessoas que nós amamos. É importante. E o nosso cérebro, ele registra isso. Sabe, nossa, pessoas que vieram, porque, gente, qualquer aniversário que você faz hoje, se as pessoas comparecerem, porque a agenda tá muito cheia, então se simplesmente as pessoas comparecerem, estiverem lá, sabe, pra te dar um abraço, pra te desejar um feliz aniversário, pra estar presente, isso é um presente. A pessoa estar ali é um presente. Porque ela podia estar dormindo, ela podia estar na casa dela descansando, ela podia estar trabalhando, ela podia estar fazendo alguma coisa e ela deixou tudo pra ir até o seu aniversário comemorar com você. Estar ali. E isso é muito importante. Isso é muito importante, isso é um presente. Isso é um presente, nós precisamos valorizar momentos assim, valorizar momentos de comunhão, valorizar momentos onde nós estamos juntos.
juntos presencialmente, juntos um com os outros. Nós precisamos valorizar o olho no olho, valorizar o toque, valorizar. Nós precisamos valorizar os momentos presentes. Nós precisamos respeitar uns aos outros, mas o respeito é muito mais profundo, porque para respeitar nós precisamos amar, e para amar nós precisamos ter intimidade. Amém? Amém? Reflexão. O respeito mútuo é chave para um casamento saudável e para uma sociedade saudável. O respeito mútuo é chave para um casamento saudável e para uma sociedade saudável. Amém? Agora, aquela oração que eu falo e você repete. Pode ser? Amém. Senhor, ajuda-me a respeitar o meu cônjuge em todas as áreas. Senhor, ajuda-me a respeitar o meu cônjuge em todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém? E o desafio de hoje é: valorize seu cônjuge com palavras de respeito. Valorize seu cônjuge com palavras de respeito. Amém? Então, profetize bênçãos na vida do seu cônjuge. Profetize palavras de respeito. Amém? O que vocês acharam de toda essa reflexão? Escreve aqui embaixo para mim. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, se ajoelhe se for possível e vamos orar juntos? Senhor, nós estamos aqui, Senhor, falando sobre respeito, sobre amor, sobre intimidade uns com os outros, sobre tempo de qualidade, sobre tantas coisas importantes para o casamento, para a sociedade. Nós sabemos, ó Deus, que a família, papai, é tão importante para uma sociedade saudável. Nós sabemos, ó Deus, que uma família desestruturada gera pessoas desestruturadas, papai. Uma família desestruturada gera pessoas, ó Deus, desestruturadas, com o emocional desestruturadas. E isso, Senhor, faz a nossa sociedade ser uma sociedade desestruturada e também faz o amor diminuir. Senhor, nos ajuda a ter famílias estruturadas, famílias firmadas no Senhor, famílias firmadas na rocha que é Jesus. Em nome de Jesus, fortaleça as famílias, fortaleça os casais, papai, porque nós sabemos, Deus, que casais fortes produzem filhos fortes. Nós sabemos que o melhor que nós podemos fazer pelos nossos filhos é cuidar do nosso casamento, porque ele vê pelo exemplo. Então nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos, exemplo de amor, de companheirismo, de unidade. Senhor, nos ajuda, papai, a sermos exemplos para os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, a sermos casais felizes, que respeitam um ao outro, que amam um ao outro, papai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia mais protegidos e guardados pelo Senhor, papai. Senhor, guarda-nos, Deus, na concha das tuas mãos. Guarda-nos, Deus, debaixo das suas asas, onde estaremos seguros, papai. Em nome de Jesus, Deus, sê conosco, papai, sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor, em todo... Aliás, eu sei que o Senhor está em todo o tempo conosco, porque na sua palavra diz: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado por estar conosco. Que nós possamos sempre, sempre nos lembrar que o Senhor está conosco em todo o tempo. Que nós possamos tomar cuidado com o que nós falamos, como nós agimos, e que nós possamos, Deus, viver mais sem TV, sem celular, sem computador, sem internet, que a gente possa diminuir, Senhor, essas coisas, papai, e que as relações interpessoais aumente. Sabe, que olho no olho aumente,
que os jogos entre família aumente, que as brincadeiras entre família aumente, que um pular corda, um fazer exercício junto, correr junto, brincar, rir junto, Senhor, aumente, papai. E que o amor, o laço familiar aumente, Senhor. A unidade aumente, que o marido converse mais com a esposa, que a esposa converse mais com o marido, que ele tenha mais olho no olho, que os pais conversem mais com os filhos, papai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, que haja mais interação interpessoal dentro da família. Que não aconteça isso de cada um entrar no seu quarto, assistir o seu programa favorito e cada um no seu canto, não. Porque nós sabemos que isso diminui o amor. Mas que possamos juntos, papai, juntos, unidos, papai, cultivar, ó Deus, o relacionamento, cultivar o amor, Deus. Cultivar o respeito mútuo, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, papai. Nos ajuda nisso, Senhor. Eu sei que é um desafio, mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Abençoados? Se você entrou agora, né, vai ficar gravada essa live no Instagram, vou subir para o YouTube. Também estou vendendo o e-book. Compre o e-book R$ 9,90 com essas aulas gravadas e editadas na plataforma. E assim, tá sendo... Eu acredito, né, pelos testemunhos que eu estou ouvindo, que está sendo muito edificante para todos. Amém? Amém? Uma sexta-feira abençoada para nós, em nome de Jesus. Isso mesmo, Rê. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E não deixe de compartilhar. Amém? Fiquem com Deus. Até mais.